Olá, meu povo! Bom dia! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. E hoje é uma live diferente, hoje eu vou fazer uma live sozinho, eu e acompanhado do meu amigo Pulguinha, meu fiel escudeiro. Hoje eu recebi uma mensagem, um conto, chamado Conto Budista, de uma amiga Eliane Gomes, da cidade do Rio de Janeiro. Ela me passou essa semana e eu vou reproduzi-la aqui em homenagem a Eliane e todos aqueles que gostam e acreditam na lição de vida, né, no ensinamento de um conto ou de uma fábula. Conta a história que existia um jovem mendigo que ficava na rua pedindo esmolas para poder sobreviver, comprar sua comida. Mas todas as vezes que ele guardava a comida que ele comprava, essa comida sumia. E ele deu conta que tinha um ratinho roubando essa comida. E aí, quando ele pergunta para aquele rato, por que você me rouba? Tanta gente mais rica e você vem me roubar. E o rato diz para ele assim, eu roubo você porque você tem um destino para nunca sair da onde você está. Aquele jovem mendigo ficou muito triste. E ele pergunta para o ratinho, e por que isso acontece comigo? E o ratinho não soube responder e disse a ele, por que você não procura o Buda, o mestre Buda? E talvez ele te ajude a responder essa pergunta. E assim fez esse jovem. Ele foi em busca desta resposta e saiu em viagem. Ao longo da viagem, que era uma viagem muito distante, já tinha rodado bastante, andado bastante, ele encontra uma casa, uma grande casa de uma família muito rica. Ele precisa dormir aquela noite ali, ele bate, aquele casal atende ele, os donos da casa, e ele chega ali para dormir. E o casal pergunta, para onde você está indo? Por que você está nessa região? E ele diz, estou indo levar uma questão a Buda. Quando ele fala isso, a esposa pergunta, meu jovem, você faria um favor para nós? E o jovem disse, sim, qual é o favor? Nós temos uma filha com 16 anos, ela nunca falou. Você poderia perguntar para o Buda por que ela ainda não fala? Sim, o jovem disse, eu levo essa questão a Buda. No dia seguinte, ele acordou cedo e saiu em viagem. Viajou por muito tempo, e à sua frente ele encontrou muitas montanhas gigantes. Isso iria atrapalhar o tempo de viagem, iria ser talvez até difícil. Mas ali apareceu um feiticeiro com um grande cajado. E ele pergunta para aquele jovem, o que você faz por essa região? E aquele jovem responde, estou indo em busca de encontrar Buda. Estou levando algumas questões e quero apresentar a Buda. E aquele feiticeiro disse, meu jovem, eu posso te ajudar a atravessar, mas gostaria de saber se você levaria uma questão a Buda. E o jovem disse, sim, eu levo. E aquele feiticeiro disse, eu tenho mais de 1000 anos e eu já fiz muitas coisas boas para o mundo e ainda não consegui evoluir. Queria que você perguntasse o porquê. Sim, disse o jovem, vou levar essa questão. E aí, naquele seu cajado, eles saíram daquele lugar para um lugar mais, já passaram as montanhas. E assim, o jovem seguiu sua viagem sozinho. Ele viajou por muito tempo, novamente, muito tempo, até que ele encontrou um grande rio, um rio muito largo. E aí, ficaria difícil o transporte. Como ele iria passar para o outro lado? Nisso, aparece uma tartaruga gigante, e pergunta, meu jovem, o que você está fazendo por essa região? Disse o jovem, estou indo em busca do mestre Buda, estou com algumas questões e preciso apresentar. A tartaruga disse, eu te ajudo a atravessar, mas eu gostaria que você também apresentasse uma questão minha. Eu tenho mais de 500 anos, já deveria ter virado dragão e até agora não virei. Gostaria que você pudesse perguntar isso a Buda. Sim, eu faço isso. E fazendo isso, a tartaruga ajudou esse jovem a atravessar aquele rio muito largo.
E durante a viagem, continuou viajando, até que ele chega naquele mosteiro aonde o Buda, o mestre Buda, vivia. Chegando, ele cumprimenta em respeito ao Buda e diz: Mestre Buda, viajei por muitos dias e estou aqui trazendo algumas questões. O Buda diz: seja bem-vindo, porém, só posso responder 3 das suas questões. Naquela hora, o jovem fez a questão. Ele tinha que falar da tartaruga, ele precisava falar do feiticeiro e precisava falar do casal que tinha uma filha que não falava. Só aí seriam 3. Ele tinha que decidir se ele falava dele. Algumas das pessoas que ajudaram ele ao longo do caminho precisariam ficar de fora. E aí ele pensou: a tartaruga já tem mais de 500 anos e ainda não realizou o seu plano de vida, não realizou o seu sonho, que é virar um dragão. O feiticeiro já tem mais de 1000 anos e ainda não evoluiu como gostaria. Aquela pobre jovem com 16 anos ainda não fala. Então ele decidiu colocar essas questões e deixar a questão dele de fora. Foi isso que ele fez. E ele pergunta: Mestre Buda, por que a tartaruga, com mais de 500 anos, ainda não virou o dragão tão desejado? E o Buda disse: a tartaruga vive no conforto do seu casco. Para ela, aquilo é o que mais importa. O dia que ela abandonar o casco, ela vai se tornar um dragão. E ela será muito, muito feliz. Mestre Buda, por que o feiticeiro ainda, depois de mais de 1000 anos, ainda não virou, não evoluiu? O feiticeiro não evoluiu porque ele se apegou muito ao seu cajado. Todos os benefícios que aquele cajado oferece, ele se apegou demais. E por isso ele não está evoluindo. Ele precisa abandonar o cajado e assim ele vai se tornar aquilo que ele tanto deseja. Mestre, minha última pergunta. Por que aquela jovem de 16 anos que ainda não fala? Essa jovem de 16 anos, meu jovem, só vai falar o dia que ela encontrar a sua alma gêmea. E assim, depois do mestre responder as suas 3 perguntas, as suas 3 questões, aquele jovem mendigo resolve seguir viagem, retorno para sua casa. Mas antes ele precisava passar nos pontos por onde ele havia falado com as pessoas e entregar as respostas. E assim fez. No retorno ele encontra a tartaruga. E no meio, e ele fala. A tartaruga, toda ansiosa, pergunta: e aí, o mestre Buda respondeu? Disse o jovem: sim. E ele disse que o dia que você tiver coragem de abandonar o conforto do casco, do seu casco, você vai se tornar um grande dragão. E assim a tartaruga fez. Ela abandonou o casco. Mas quando ela soltou o casco, acredite vocês, tinha ali embaixo do casco muitos diamantes. Diamantes que ela tinha resgatado de profundezas do mar. E ela, em troca e agradecida, deu aquele diamante ao jovem, que seguiu sua viagem. E ela também seguiu seu destino de dragão. No longo da viagem, o jovem encontra aquele feiticeiro. E o feiticeiro pergunta, todo ansioso: jovem, você perguntou para o mestre Buda o motivo da minha ainda não evolução? Ele disse sim. E o mestre Buda disse que o dia que você desapegar do seu cajado, você vai evoluir. E o mestre, aquele feiticeiro, deu de presente para aquele jovem o cajado. E naquele mesmo momento, aquele feiticeiro evoluiu na sua vida. E aí, naquele momento, o jovem continuou a sua viagem. Chegando àquela grande casa daquela família muito rica, ele chega e a família toda ansiosa pergunta: meu jovem, o mestre Buda respondeu para você o motivo? Sim, respondeu. Ele disse que a sua filha vai falar o dia que ela encontrar a sua alma gêmea. Naquele momento, lá em cima no quarto, uma jovem sai correndo e desce as escadas gritando: papai, papai, esse jovem é aquele
que estava aqui na semana passada? A mãe ficou extremamente feliz e espantada. Nossa, minha filha está falando. E o pai olha para sua esposa e diz: amor, a nossa filha acabou de encontrar a sua alma gêmea. Bom, é uma metáfora, é um conto budista que eu recebi da minha amiga Eliane Gomes e traz muitos ensinamentos que a gente poderia ficar aqui debatendo. Mas esse debate eu vou deixar você escrever ali nos comentários se você gostou e se você gosta dessa linha de histórias e o que esse ensinamento, né, essa metáfora ou esse conto trouxe de ensinamento para você. Aonde que você pode aplicar esse conto? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional? E a dica, se você gostou, compartilhe com a sua lista de contatos. Esse conteúdo fica disponível aqui no IGTV do Peãocast, fica disponível no Peãocast lá no YouTube e também no canal do Spotify, no Peão Podcast do Spotify, lá do Peãocast. Então, compartilhe com sua lista de amigos, conhecidos, se você acha que esta mensagem, essa reflexão traz um ensinamento e o que você levou para a sua vida. E o mais importante, não é só o que você gostou, o que você vai abandonar, aquilo que talvez você é muito, muito apegado, o que você pretende deixar isso seguir para que você possa evoluir dentro dos seus planos de vida, dentro dos seus sonhos, dentro do seu propósito. Que Deus ilumine todo mundo, que seja um ótimo dia, espero que tenha gostado. Um beijo de todo mundo, um abraço, eu sou René Moreno e esse é meu amigo fiel do Pulguinha, né? Entra lá, @turma do Pulguinha, quem quiser seguir no Instagram e me sigam ali nas redes, @Peãocast. Um beijo no coração, fique com Deus, um ótimo dia.